pedagogia de hoje chega com um assunto que provavelmente você já ouviu falar, mas não sabe muito bem do que se trata: o analfabetismo funcional. Então vem com a gente entender melhor quais são os principais meios para a redução desse índice no nosso país. Pelo último censo do IBGE, de 2019 para 2022, houve uma redução de analfabetos, cerca de 0,5%. Então hoje a gente tem 5,6 analfabetos. Mas muitos que são analfabetos funcionais, por algum motivo, são categorizados como alfabetizados, mas são alfabetizados precários. Existe uma possibilidade muito grande que essas pessoas vivam à margem. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são já os excluídos, são os pretos, são as pessoas que têm dificuldades de aprendizagem, algum tipo de deficiência, são as pessoas que vivem à margem da sociedade econômica. Então, o nosso grande número. E também tem uma questão regional. Por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem, infelizmente, na região norte e nordeste, o maior número de pessoas analfabetas. O analfabetismo funcional, ele é considerado de pessoas que conhecem letras, reconhecem números, mas elas não são capazes de compreender a função dessas letras e nem desses números. Eles não conseguem ter uma leitura. Os sinais do analfabetismo funcional, tanto para quem está no sentido de empregabilidade, quanto quem está na escola, é aquela pessoa que ela não consegue desenvolver palavras com as letras que ela reconhece. A gente tem um grande número de analfabetos funcionais, coisa que não é desejada, mas deve ser entendida pelos educadores e no ambiente escolar como um processo e de buscar o resgate dessas pessoas para que eles possam ser alfabetizados e letrados. Porque a grande questão da alfabetização não é apenas reconhecer letras, mas sim reconhecer o significado das palavras, dar identidade a essas palavras, contextualizá-las no mundo social, político, econômico. É um compromisso de todos da educação estarem observando a base da educação, que é a alfabetização. Então, as escolas devem se preparar para atender e incluir pessoas que têm mais dificuldade no processo. Falando de cidadania, o impacto de um analfabeto funcional ou de um analfabeto total na sua vida profissional, na sua vida pessoal, é muito grande. Então, ele tem uma vida extremamente reduzida, profissional, muito poucas possibilidades de empregabilidade, e na vida pessoal também lhe traz transtornos. Então, praticamente essas pessoas não têm as suas cidadanias resgatadas, eles não conseguem se desenvolver num mundo em que o letramento é necessário. Hoje, para você estar numa rede social, ler um número de um ônibus, o nome, então eles enfrentam muitas dificuldades, mas principalmente o preconceito. Hoje nós temos alguns programas para atender ao analfabetismo do adulto. Nós temos um movimento Todos pela Educação que não se preocupa só com crianças em fase de alfabetização, mas durante toda a trajetória do indivíduo. Então é extremamente importante que sejam apoiadas essas iniciativas para que a gente tenha alfabetização para todas as pessoas. Agora que você já sabe que o analfabetismo funcional é um problema realmente grave e que, apesar disso, é possível combatê-lo, imagine o quão incrível se você pudesse ficar por dentro de outras pautas aqui com a gente. Então já segue a TV Vivo nas redes sociais e até o próximo Pedagogia em Ação. Tchau!